Helena entrou no hotel como se estivesse voltando para casa. O cheiro do saguão, o brilho suave do lustre, os tapetes vermelhos impecáveis. Tudo estava exatamente como ela lembrava. Ela sorriu para o recepcionista e disse com a certeza de quem já esteve ali inúmeras vezes: "Quero o quarto 306, por favor." O recepcionista franziu a testa. Olhou para a tela, depois para Helena. Algo parecia errado. "Senhora, tem certeza?" "Claro, sempre me hospedei lá." Mas então ele a encarou hesitante. "Esse quarto nunca existiu." Helena sentiu o chão sumir por um segundo. "O quê? Como assim?" Ela podia ver claramente na sua mente. As paredes brancas, a poltrona perto da janela, as cortinas balançando com o vento. Ela tinha fotos. Ela lembrava. O quarto 306 existia. Mas então, por que ninguém parecia saber disso? Helena não podia ter inventado aquilo. O quarto 306 existia. Ela lembrava perfeitamente da sua primeira estadia ali, anos atrás. Ela se recordava da luz do sol entrando pela janela todas as manhãs, do cheiro amadeirado dos móveis, do rangido suave do piso, da poltrona azul ao lado da cama, onde passava horas editando suas fotos. Sem hesitar, pegou o celular. "Olha, eu tirei essa foto da janela do 306. Dá para ver perfeitamente a praça principal daqui." Ela mostrou a imagem ao recepcionista, mas ele nem sequer olhou para a tela. "Senhora, esse quarto não existe e nunca existiu." Helena sentiu um arrepio percorrer a espinha. Isso não fazia sentido. Ela virou para o quadro de numeração do hotel procurando a lista de quartos no terceiro andar. Nada de 306. Subiu as escadas, o coração batendo mais forte a cada degrau. No terceiro andar, caminhou pelo corredor até onde, segundo suas lembranças, deveria estar a porta do 306. Mas não havia porta. Apenas uma parede lisa, sem marcas, sem sinais de que um dia houvesse uma entrada ali. Ela deslizou os dedos pelo papel de parede, procurando qualquer imperfeição. Nada. O que diabos estava acontecendo? Um nó começou a se formar em seu estômago. Ela não estava louca. Ela sabia o que tinha visto, o que tinha vivido. Mas então, por que parecia que aquele quarto nunca existiu? O coração de Helena ainda martelava quando ela desceu para o saguão. Ela precisava de respostas, mas antes que pudesse falar com alguém, enfiou a mão no bolso do casaco e sentiu algo gelado entre os dedos. Ela puxou o objeto, uma chave, antiga, de ferro maciço com o número 306 gravado. Seu estômago revirou. Ela não lembrava de ter guardado aquilo. Seu primeiro instinto foi mostrar ao recepcionista, mas algo no olhar dele a fez hesitar. Se ele estava mentindo, não adiantava insistir. Ela precisava entender o que estava acontecendo. A descoberta dos desaparecimentos. No lounge do hotel, Helena pegou o notebook e começou a pesquisar. O nome do hotel, casos estranhos, qualquer coisa. E então encontrou notícias antigas, pessoas que haviam se hospedado ali e nunca mais foram vistas. Nomes que ninguém reconhecia. Registros de check-in apagados, mas havia um padrão. Todos ficaram no quarto 306. Helena sentiu a garganta secar. Fotos do passado. Ela continuou cavando. Encontrou fotos do hotel antes da reforma, décadas atrás. Os corredores eram idênticos, mas havia algo diferente. Naquela época, o 306 existia. Ela ampliou a imagem. O corredor que hoje terminava em uma parede, antigamente levava a uma porta, a porta do 306. Os funcionários sabem de algo. Helena foi até uma camareira mais velha, afastada dos outros funcionários. "Desculpe, mas você trabalha aqui há muito tempo?" A mulher hesitou, depois assentiu. "Então, o quarto 306. O que aconteceu com ele?" A camareira empalideceu.
Não sei do que está falando. Ela se virou rapidamente tentando sair, mas Helena segurou seu braço. Por favor, eu preciso saber. A mulher apenas sussurrou. Vá embora enquanto pode. E se afastou, sem olhar para trás. A noite inquietante. Mais tarde, deitada na cama, Helena encarava o teto, incapaz de dormir. O hotel estava mergulhado em um silêncio absoluto. Até que ouviu. Um som abafado, baixo, distante. Ela prendeu a respiração. Vinha da parede onde deveria estar a porta do 306. Eram sussurros, fracos como vozes tentando atravessar uma barreira invisível. Seu corpo gelou. Ela não estava sozinha naquele hotel. E o que quer que estivesse atrás daquela parede, sabia que ela estava ali. Helena já não sentia medo. Agora era puro instinto. Ela precisava saber a verdade. O hotel escondia algo. Algo que ninguém queria revelar. E se ninguém falava, ela mesma encontraria as respostas. A última hóspede do quarto 306. No dia seguinte, enquanto o hotel ainda despertava, Helena voltou à recepção. O atendente da noite anterior não estava. Aproveitou a chance. Usou um truque simples. Pediu para ver o registro de hóspedes antigos para um suposto projeto fotográfico. O funcionário hesitou, mas acabou liberando. Helena folheou os documentos com pressa. E então, lá estava. Um nome. O último nome vinculado ao quarto 306. E ao lado, um carimbo em vermelho. Hóspede não registrado. Seu coração disparou. O hotel tentou apagar essa pessoa. Mas quem era ela? O que aconteceu? O porão do Hotel Helena decidiu explorar os corredores restritos. Achou uma escada estreita e úmida que levava ao porão. O ar ali era diferente. Mais frio, mais denso. Entre caixas velhas e móveis empoeirados, algo chamou sua atenção. Uma parede ligeiramente desalinhada. Ela se aproximou e viu um pequeno nicho. Dentro dele, havia um objeto embolorado, coberto de poeira. Um diário. A capa estava desgastada, mas dava para ler um nome escrito à mão. O mesmo nome que ela viu nos registros. Os relatos. Sombrio. Ela abriu o diário. As primeiras páginas eram normais, pequenos relatos do dia a dia, impressões sobre o hotel. Mas, conforme avançava, o tom mudava. Os pesadelos começaram na primeira noite. Acordei e havia alguém sentado na cadeira, no canto do quarto. Não consegui ver seu rosto. Ouço vozes. Elas pedem para eu abrir a porta. Mas o quarto está trancado. Como elas entraram? As anotações ficavam cada vez mais desesperadas. Riscos nas páginas, manchas escuras. E então, a última página. As letras eram trêmulas, escritas com pressa. Se você está lendo isso, significa que também ficou presa aqui. Helena deixou o diário cair. O porão parecia mais frio, mais escuro, mais vivo. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa. O que quer que tenha acontecido com a última hóspede do quarto 306 estava começando a acontecer com ela. Helena não conseguia mais ignorar. O hotel estava tentando esconder algo, e o diário era a chave. A passagem secreta. Ela voltou ao terceiro andar. A parede onde deveria estar o quarto 306 parecia sólida, mas havia algo errado. O diário mencionava uma passagem escondida. Helena deslizou os dedos pela superfície, sentindo cada imperfeição. E então, um clique. A parede se moveu ligeiramente. Seu coração martelava no peito. Com as mãos trêmulas, ela empurrou a superfície fria. A passagem se abriu. O quarto 306. Esquecido no tempo. Atrás da parede, havia um corredor estreito e escuro. O cheiro de poeira e madeira úmida era sufocante. Helena caminhou lentamente, a respiração pesada. No fim do corredor, uma porta. Número 306. Seu estômago se revirou. Ela girou a maçaneta enferrujada. A porta rangeu ao se abrir. Lá dentro, um quarto congelado no tempo. Móveis cobertos de poeira.
uma poltrona virada para a janela, uma cama desfeita como se alguém tivesse saído às pressas, e no criado mudo, uma foto dela, dentro daquele quarto. As memórias perdidas. De repente, dor, uma pressão esmagadora na cabeça. As imagens vieram como um trovão, flashes. Ela se viu naquele quarto, sentada naquela poltrona, olhando para a janela. Aquela não era a primeira vez que entrava ali. Ela já tinha estado no quarto 306, mas algo a fez esquecer. A porta se fecha, e o sussurro atrás dela, um ruído. A porta do compartimento se fechou sozinha. Helena virou, o coração na garganta. Passos, sussurros, seu nome, bem atrás dela. Ela não estava sozinha. Algo nunca saiu dali e agora ela também não sairia. Helena sentiu o ar gelar ao seu redor. Aquela voz. Ela conhecia aquela voz. O passado que ela esqueceu. As lembranças se encaixavam como peças de um quebra-cabeça. Ela já havia estado ali antes. Anos atrás, ela foi hóspede do quarto 306. Mas algo aconteceu. Algo que não devia ser lembrado. As imagens surgiam rápidas, distorcidas, terríveis. Ela acordando no meio da noite, paralisada. Sussurros saindo das paredes. Som de unhas arranhando a madeira. Uma presença no quarto. E então, escuridão. O hotel nunca deixou que ela fosse embora. Helena não se mudou dali por vontade própria. Ela foi apagada, forçada a esquecer. O hotel a devolveu ao mundo, como se nunca tivesse existido naquele quarto. Mas agora ela tinha voltado. E ninguém saía do quarto 306 duas vezes. O ciclo continua. O silêncio tomou conta. A porta do quarto nunca mais se abriu. Dias depois, na recepção do hotel, um novo hóspede chegava. O recepcionista sorriu educadamente, entregando a ficha para assinatura. O hóspede pegou a caneta e olhou o papel. Nome da última pessoa registrada: Helena. A ficha que ele segurava também tinha o nome dela. O hotel sempre encontra um jeito de trazer os seus de volta.